em Filipenses tem esse versículo 8, ele fala muito ao meu coração. E eu queria começar com ele hoje para a gente pensar sobre o conhecimento de Deus, porque o apóstolo Paulo diz, sim, de fato, eu considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Quais são essas coisas que ele perdeu? É o que ele havia acabado de falar antes na passagem. Ele perdeu uma série de coisas, ele abandonou uma série de coisas, ele deixou de lado uma série de coisas na vida dele. Se você olhar no versículo 4, aí sobe um pouquinho, olha o versículo 4, ele diz assim, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, ou seja, confiar em mim mesmo, na minha humanidade. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele estava tendo um dilema entre judeus, uma discussão dentro do judaísmo, e está falando, eu fui circuncidado ao 8º dia. Ou seja, eu estou dentro da aliança perfeitamente. Da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, o que significa, fui o melhor que tinha, os mais zelosos pelo entendimento da lei. Quanto ao zelo, versículo 6, eu persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, meu Deus. Passei a considerar perda por amor de Cristo. Então, o que Paulo disse aqui, do versículo 4 até o 7, é basicamente a carreira dele como teólogo, como mestre da lei, como participante do judaísmo, em alto nível no judaísmo. E assim como Paulo, todo mundo busca na vida ter alguma coisa do que se gloriar, como ele fala. Ou seja, sentir vantagem, alegria e orgulho de si mesmo na carne, que seria nos meus próprios feitos. Então, por exemplo, algumas pessoas buscam se gloriar na carne por meio de uma espécie de título que elas recebam. Então, você pode se formar em alguma faculdade, mas você busca fazer depois o mestrado, o doutorado, e tudo isso é muito importante quando você busca o conhecimento. É maravilhoso quando alguém mergulha no conhecimento, estuda, quando tem paixão por uma área. Mas é muito vão, é muito vazio quando alguém faz isso para poder, no futuro, dar a tal da carteirada, conhece? Não, eu sou o doutor fulano de tal. Ele quer aquela experiência que o título confere a ele um valor de identidade. Engraçado é que tem muita gente que é só médico, né? Nunca fez doutorado, você tem que chamar de doutor, né? Isso é uma coisa engraçada. O cara nunca fez doutorado, mas você tem que chamar de doutor. Advogado também, que nunca fez doutorado, você tem que chamar ele de doutor. Então, isso é um tipo. Tem gente que vai buscar isso numa coisa mais física, em beleza física, um esporte, alguma coisa que o seu corpo vai parecer bonito, e então ele tem essa beleza externa para mostrar, porque ele considera isso algo que ele pode conferir valor a quem ele é como ser humano. Às vezes são os bens, às vezes é o próprio dinheiro, às vezes é o bairro onde nós moramos, a casa onde nós moramos, as pessoas às quais nós nos relacionamos, o tipo de carro que nós temos, ok? Varia, cada pessoa tem o seu tipo de muleta da carne, onde a gente busca, através disso, elogiar a nós mesmos, ou seja, dar um tipo de alegria para o nosso coração, dizendo, nossa, você é bom, você é muito importante.
E não tem nada errado você desejar ser importante, sabia disso? Não é errado você desejar grandeza. Mas o fato é que quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele mostrou que a verdadeira grandeza não era aquilo que nós chamamos de grandeza. Na nossa perspectiva, a grandeza tem a ver com estar acima dos outros. E na perspectiva do Messias Jesus Cristo, grandeza está em servir os outros. Então Jesus, quando Ele traz o reino, quando Ele traz o ensino sobre o reino, Ele fala que quem quer ser o maior seja o menor. Então Ele inverte isso. Mas Ele não diz que é errado você buscar grandeza, mas Ele fala para você buscar grandeza no lugar certo. E aqui o apóstolo Paulo fala que ele perdeu tudo. E quando eu penso que o apóstolo Paulo perdeu tudo, eu fico com inveja. Por quê? Porque como cristão, e eu creio que você também, eu acho que gostaria de ter isso, né? Tanta coisinha que a gente se apega para tentar conferir valor para o nosso coração, para a nossa vida. E a gente lê os testemunhos dos missionários, né? Que se entregaram pela causa, que morreram pelo Evangelho, e a gente lê esses testemunhos e o nosso coração pulsa. A gente lê o testemunho de pessoas que entregaram tudo por amor a Jesus, que se entregavam por uma causa maior do que eles mesmos, e a gente olha aquilo e a gente deseja. A gente olha a história daqueles 2 jovens moravianos, lembra da história? Onde eles queriam se entregar para ser missionários na África, mas não existia agência missionária naquela época. E o que eles fizeram? Se venderam como escravos para poder ir para a África pregar o Evangelho. E a gente lê essa história e o nosso coração fica, uau, eu gostaria de ser esse tipo de pessoa, que tem esse tipo de desprendimento. Mas acordar cedo para mim já é um martírio, que dirá me entregar por ser escravo. Ficar sem comer a comida que eu gosto já é um martírio, que dirá me entregar como escravo. Eu gostaria muito de ter esse tipo de vida que se entrega totalmente. E Paulo teve. Mas Paulo não teve esse tipo de vida porque ele era em si mesmo uma pessoa altruísta. Ele não era um MacGyver. Ele não era um sujeito que ele estava louco por uma aventura e então ele se entregou para a causa do Evangelho porque ele era um aventureiro. Não. O fato é que o apóstolo Paulo teve contato com um significado superior ao da própria vida dele. O apóstolo Paulo encontrou, ele bateu de frente, vamos dizer assim, com uma realidade e um sentido de realidade superior ao dele mesmo, chamado Cristo Jesus. E quando ele encontrou Cristo Jesus, tudo aquilo que tinha uma grande glória, tudo aquilo que era lindo, tudo aquilo que brilhava, se tornou opaco, se tornou sem brilho, se tornou sem glória. E por causa disso, porque tudo se tornou sem glória, quando ele conheceu a Cristo Jesus, Paulo determinou no seu coração que o alvo de vida dele seria conhecer ou, como ele fala aqui em Filipenses, em outro momento, alcançar aquilo para o qual ele foi alcançado. Aquele que me alcançou, agora eu quero alcançar ele. Aquele que me tocou, agora eu quero tocar ele. Ele fala aqui no versículo 8 que ele considerava todas as coisas como perda. E como a gente gostaria de ser assim? Se uma pessoa te olha torto ou não te cumprimenta, você fica irritado às vezes. Se alguém atrasa para um compromisso com você, você fica irritado. Se as coisas basicamente não saem como você quer, você fica louco,
cada um do seu jeito, cada um com sua personalidade. Mas o fato é que a gente tem um desejo muito grande por controle. E esse desejo por controle é simplesmente uma ilusão, porque a gente sabe que a gente não tem controle sobre nada. Mas a gente gosta de tomar uma dose de ilusão de que a gente tem o controle para a gente ficar bem. Mas como eu invejo aquelas pessoas que está tudo bem. Eu lembro de uma situação agora que o Borim vai lembrar, a Elisa também, de uma amiga nossa, que morava, eu não sei se ela morava na chácara, mas ela estava na chácara por algum motivo aqui, na chácara aqui, né? Não estava? E nem lembro dessa, você lembra da situação? E aí, o Borim estava esperando a irmã e a Elisa também para eles irem no cinema, acho que, né, no shopping, né? E estava na casa do seu Roberto e a irmã na chácara. Foi com um Fusca. Se eu tivesse um Fusca, eu já estaria irritado, tá? Mas ela foi com Fusca. Fusca esse que eu lembro que havia um buraco no chão, o qual a terra entrava nos seus dentes. E ela foi. E aí, quando ela estava voltando, o pneu furou. E aí, a chácara, calor, mulher arrumada para ir no cinema, furou o pneu, o Borim pensou, meu Deus, nossa, ela deve estar muito mal. Vamos lá ajudar e tal. Quando ela já estava chegando. Ai, gente, troquei o pneu, mas eu só vou passar um paninho aqui na cara, vou me lavar um pouquinho e nós já vamos. Se fosse a gente, né, Borim? Cara, que eu desmarcava e vou embora. Deixa o carro aí. Vende, sei lá. Amanhã eu pego. Então, assim. Ai, eu fiquei me encheu de poeira, tá tudo bem. Tipo, vamos. Gente, eu ficaria muito irritado. Que tipo de desprendimento é esse, né? A gente tem que ter esse tipo de desprendimento na vida, mas a gente não consegue. É muito difícil. Na verdade, é impossível. Algumas pessoas conseguem ter algum tipo de desprendimento em algumas áreas da vida por causa da sua personalidade, das suas experiências. Mas Paulo teve um desprendimento total, porque ele disse que considerava todas as coisas, não algumas coisas na vida dele, todas as coisas como perda. Você viu isso no versículo 8? Não eram algumas coisas, eram todas. Por quê? Porque ele tinha uma base de comparação. Ele considerava todas as coisas como perda, comparadas à superioridade do conhecimento de Cristo Jesus. Porque Paulo tinha tido uma experiência com o conhecimento de Deus, ele tinha uma base de comparação entre o conhecimento de Deus e todas as coisas. Paulo não estava tentando perder todas as coisas para então conseguir o conhecimento de Deus. Paulo teve uma experiência com o conhecimento de Deus e por causa disso, ele passou a considerar todas as coisas como perda. Essa expressão considerar todas as coisas como perda, basicamente, é a vida cristã. O Senhor Jesus disse que se você quisesse ir após Ele, ou seja, ser discípulo dEle, seguidor dEle, você deveria de, dia após dia, tomar a sua cruz, que significa, negue-se a si mesmo e me siga. Mas a questão é, será que cristianismo é um chamado para o masoquismo? Sim, porque é perder tudo, é tomar a cruz, é abandonar tudo. Não. O escritor da Epístola aos Hebreus, falando sobre Jesus e a cruz, ele diz o seguinte, que o Senhor Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz.
Então, cristianismo não é masoquismo. Cristianismo é a troca de um prazer inferior por um prazer superior. Não é eu me tornar um grande mártir que não é centrado em si mesmo, uma pessoa super altruísta em mim mesmo. Não. Nenhum cristão é herói. Nenhum cristão é herói. Porque o herói sempre tem uma biografia de superação, de grandeza, no seu poder de decisão, na sua entrega por uma causa. Mas, gente, o que nós estamos buscando como cristãos é simplesmente a maior alegria da nossa vida. Não é que a gente parece ser melhor que os outros, a gente é igual a todo mundo. A gente não é melhor do que ninguém. Mas ser cristão, em teoria, teoricamente, significa que você bateu de frente com o conhecimento de Cristo Jesus. E esse conhecimento mostra para você que todo o resto não vale a pena. E por isso você decide tomar a cruz e seguir Ele, em troca da alegria que está proposta como resultado disso. E eu quero dizer para você hoje aqui, talvez você não consegue falar como Paulo hoje. Talvez você não tenha condições de falar como Paulo. Dizer, eu perdi todas as coisas. Eu abandonei tudo. Eu virei as costas para o que é fútil. Eu virei as costas para o que não é eterno. E eu estou apenas andando baseado em valores eternos, visando o dia do Senhor. Talvez você não tenha isso. A solução não é você tentar com mais força ser assim. A solução é o conhecimento de Deus. A solução não é você tentar mudar a sua vida e abandonar tudo. A solução é você entrar nessa esfera de conhecimento de Deus, de contato, de experiência real com Ele, a tal ponto que você vai começar a ter uma base de comparação dos prazeres superiores que te são oferecidos em Cristo e dos prazeres inferiores do pecado. Deus não te manda abandonar o pecado para que você seja um estoico, para que você seja uma pessoa que gosta de sofrimento, que quer só se negar e ponto final. Não! É a negação de um prazer inferior em prol de um prazer superior. Eu considero todas as coisas como perdas quando elas são comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus. O conhecimento de Cristo Jesus possui uma superioridade, algo mais excelente, algo além. E como nós podemos ter essa experiência do conhecimento de Deus, né? Eu queria mostrar para você uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, antes da gente continuar lendo, que eu quero ler mais aqui. Mas essa passagem aqui, quem já ouviu essa passagem aqui? É muito conhecida, né? Todo mundo fala dessa passagem. Só que geralmente quando falam dessa passagem, botam em adesivo, botam em música. Muita gente liga essa passagem com a volta de Jesus. Diz assim, não. A gente pergunta, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Não, é coisa que olhos não viram, ouvidos não ouviram, ninguém vai saber, não tem como saber. Ou, tipo, o melhor de Deus ainda está por vir, né? É o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, então tá tendo um negócio. Beleza. Só que a passagem está falando exatamente o oposto disso. O sentido dessa passagem é exatamente o contrário.
do que se tem dito quando se fala desse versículo. Por quê? Basta a gente ler. Versículo 9 é o que a gente acabou de falar. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetraram no coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. Não está escondido, está revelado. Bom, não está escondido de todos. Está revelado àqueles que têm real comunhão com o Espírito Santo. Existem segredos, existem mistérios escondidos do conhecimento de Deus. E nós podemos penetrar nesses tesouros escondidos. Vamos continuar lendo, olha o que ele diz. Pois o Espírito, versículo 10, examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Calma. Você tem Deus, e aí o apóstolo fala, profundezas de Deus. É porque a gente lê a Bíblia meio rápido, não para pensar no que a gente está lendo, né? Tem Deus. Imagina o mar. Tem o mar. Mas tem o fundo do mar. Então tem Deus. E tem as profundezas de Deus. E ele está dizendo que o Espírito Santo conhece cada centímetro do fundo desse oceano. E que o Espírito Santo quer te escoltar, te conduzir aos lugares mais profundos em Deus. Ou seja, as coisas que os olhos não viram, porque estão na superfície, que os ouvidos não ouviram, porque estão na superfície, que não penetraram no coração humano, porque estão na superfície do mar do conhecimento de Deus. O Espírito Santo quer conduzir até o fundo. Esse é o convite de Deus para qualquer cristão. Não tem duas categorias. Simplesmente tem aqueles que respondem ao Espírito Santo, que correspondem ao Espírito Santo e dizem, ok, Espírito Santo, me toma pela mão e me leva até esse lugar de conhecimento, de profundidade. Eu quero descobrir isso. Eu quero saber isso. Se você pudesse abrir comigo em Provérbios capítulo 2. Eu quero te mostrar aqui em Provérbios 2, no segundo provérbio 5, condições para você penetrar no conhecimento de Deus. Segundo provérbio, provérbio 2, diz assim, meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para que faças teu ouvido atento à sabedoria e inclines o teu coração ao entendimento. Sim, se clamares por discernimento e levantares a voz por entendimento, se o buscares como quem busca a prata e o procurares como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então aqui a gente tem 5 passos que você precisa dar na sua vida, vamos dizer assim, para você penetrar nessa esfera do conhecimento de Deus. A primeira, no versículo 1, diz assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras. Esse é o primeiro, aceitar as palavras de Deus. O que significa isso? Significa que
na vida com Deus, obediência precede entendimento. Vou repetir. Com Deus, na vida com Deus, obediência precede entendimento. Quando nós estamos numa discussão com uma pessoa que quer nos dar uma ordem para fazer algo, nós queremos entender primeiro para depois fazer, e não tem problema com isso. Só que com Deus, Deus está numa categoria diferente. Deus não está em pé de igualdade. Deus não tem que nos dar explicação, ainda que Ele nos explique muitas coisas. Mas Ele não tem que fazer isso. E o caminho para que eu entenda Deus e o que Ele quer para mim, sempre será empírico e não apenas intelectual. O caminho de Deus para entender as palavras de Deus sempre vai ser pelo caminho da experiência e não apenas do caminho do pensamento. Ou seja, para eu entender uma palavra de Deus, não basta eu raciocinar bastante, eu tenho que colocar os meus 2 pés dentro das implicações práticas daquela ordem, e quando lá eu estiver, então o entendimento virá para o meu intelecto. É assim que acontece. Por que a teologia hoje em dia é tão mal falada? Porque se entende muito e não se anda em cima daquilo que se entende. Mas a busca por entendimento não é errado. O errado é não colocar os 2 pés em cima daquilo que se está buscando entender. Porque entendimento, na Bíblia, nunca é desassociado da experiência da pessoa vivendo aquilo que ela está entendendo. Portanto, o primeiro passo, se você quer entrar nessa esfera do conhecimento de Deus e se tornar uma pessoa que vai considerar todas as coisas como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, se você quer ser uma pessoa que vai ser tomada pelo Espírito e levada às profundezas de Deus, você precisa aceitar as palavras de Deus. Pegar essas palavras e colocar, empenhar sua vida em cima delas. Significa obediência. Decidir obedecer, decidir andar na direção daquilo que o Senhor fala. Em João 14, versículo 15 diz: se vocês me amam ou se me amais, guardareis os meus mandamentos. É isso. Se você me ama, você obedece. Esse é o sentido. Segundo lugar, ele fala: se você guardares contigo os meus mandamentos. Alguma Bíblia pode ter entesourar na sua versão, que basicamente é a meditação. É quando você pega essa palavra e você guarda ela como algo precioso no coração. Como Maria, que ouvia sobre o que Jesus estava falando e guardava aquilo no coração, desde quando ele era pequeno. Então, tem a ver com essa experiência de meditação na palavra. Você obedece a palavra, mas você também guarda ela como algo precioso no coração. Em terceiro lugar, ele fala, versículo 2: para que faças teu ouvido atento à sabedoria e inclines o teu coração ao entendimento. Está vendo que ele está falando sobre o coração entender e não apenas o cérebro? Porque entendimento na perspectiva hebraica não é intelectualidade. Tem a ver com intelectualidade, sim, mas também com a vontade. Portanto, terceiro passo, ter um espírito ensinável. O coração inclinado para a sabedoria. O que é inclinado? É pronto para se dobrar, pronto para reconhecer. Estou pronto para, se você falar, eu quero ouvir. A gente vê muito isso nos relacionamentos, quando você fala para a pessoa um erro que ela pode estar cometendo, e ela automaticamente rebate aquilo sem ouvir direito o que você está falando. É um coração que não é ensinável, não vai penetrar no conhecimento de Deus.
Eu preciso ter um tipo de atitude interior que quando Deus apontar os meus erros, muitas vezes através dos meus irmãos, eu tenho que estar disposto a me inclinar e depois de ouvir bem o que eles estão falando, ou o que Deus está falando, ou o que meus irmãos estão falando, eu ponderar. Não é que eu vou aceitar tudo e se falar uma mentira sobre mim eu vou aceitar, não é isso não. Mas é eu confiar mais em Deus do que em mim mesmo. A gente tem uma pronta confiança para acreditar que a gente nunca está errado. A gente é muito automaticamente. Eu tomei uma decisão na minha vida, que na medida do possível, na medida que eu não estiver na carne, eu não vou responder a nada que falam contra mim, na hora que falam contra mim. Eu vou pensar. Esses dias um amigo meu me ligou, falou um monte de coisa, e como ele já me conhece, né? Ele achou que, né? Pegar a metralhadora e eu ia metralhar ele. Achou que eu ia detonar ele. Aí terminou de falar tudo, que ele estava preocupado comigo, coisa que eu estava fazendo errado e tal. Ele estava preocupado comigo, me ligou. Ele terminou de falar, ele disse, pode falar agora, pode bater. Não tem nada para falar, não, vou pensar. Como assim? Não, pode falar? Não, eu entendi o que você falou, é muito importante mesmo. Eu preciso absorver isso no meu coração. Não, como assim? Pode falar, não tem problema não. Eu estou falando sério, cara. Demorou para ele acreditar que eu não ia rebater ele. Isso é muito bom porque mesmo que a pessoa possa estar errada no que ela está falando, tipo, foi uma pessoa que é super seu inimigo. Já parou para pensar que quem é seu inimigo tem uma perspectiva de você que às vezes é mais fria e verdadeira do que seus amigos? Então é bom a gente ouvir todos os outros lados. Isso tem a ver com coração inclinado. Coração pronto para ouvir, pronto para ser ensinado, entende? E coração ensinável é aquele sujeito que não chega na conversa querendo dar uma aula para os outros. É aquela pessoa que chega na conversa querendo aprender dos outros. É aquela pessoa que não chega na conversa querendo dar uma palestra, querendo mostrar seus conhecimentos. Ele quer ouvir e aprender. Esse tipo de atitude nas relações, ela é um reflexo da atitude na relação com Deus. Porque se eu sou sempre aquele cara que quer ensinar todo mundo, certamente quando eu estou na comunhão com Deus, eu falo muito em oração e eu escuto pouco. Mas todo homem deve ser pronto para ouvir, diz Tiago, e ele deve ser tardio, ele deve demorar para falar. Coração ensinável. Quarto passo que você precisa dar, versículo 3 aí, diz assim: sim, se clamares por discernimento e levantares a tua voz por entendimento, ou seja, buscar, orar, pedir. Em Efésios 1:17, o apóstolo Paulo fala, ele tem uma oração que é pedindo espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento de Deus. Então, o apóstolo Paulo entendeu essa verdade aqui. Ele levantava a voz a Deus, pedindo a experiência do conhecimento de Deus. É isso que a gente faz aqui nos turnos continuamente. Nós queremos, como comunidade, crescer na experiência do conhecimento de Deus. Por isso, vez após vez, nós oramos esse versículo, Efésios 1:17. Libera espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê revelação, para que possamos penetrar na experiência de conhecer quem você é. É por isso que os turnos acontecem, porque conhecer a Deus é o centro da nossa vida. E nós precisamos levantar a voz
continuamente para crescer cada vez mais nisso. Em quinto e último lugar, ele fala o seguinte, versículo 4, olha só. Diz assim: se o buscares como quem busca a prata, e o procurares como quem procura tesouros escondidos. Isso aqui fala sobre pagar o preço com diligência. Essa expressão, pagar o preço, não pega bem muitas vezes quando a gente fala, porque parece que a gente está num processo de legalismo, né? Mas não é. Se eu dissesse assim para você, ó, essa sala inteira aqui é sua. E no fundo dessa sala, no chão, tem um tesouro escondido, e eu te dou uma garantia, que tem mesmo. Você ia achar que é legalismo eu dizer assim, eu só preciso que você abra o chão, mas tem um tesouro aqui. Não é legalismo, é uma grande graça eu ter falado para você que esse tesouro está lá. E te dou as ferramentas e tudo, está aqui as ferramentas, o tesouro está aqui, procure ele. Quando você achar, ele é seu. Você ia procurar? Com certeza. Com certeza você ia ter caça ao tesouro dia e noite, não teria? É por isso que nós queremos ter oração 24/7 aqui. Porque nós queremos caçar esse tesouro até encontrar. Nós queremos ter oração 24 horas aqui, não por um tipo de moda, mas é porque nós sabemos que existe um tesouro e nós queremos encontrar esse tesouro. É o tesouro do conhecimento de Deus. Não importa quantas horas nós gastarmos cavando, quantas horas de monotonia, quantas horas de nada acontecendo, basta um momento que a gente encontre ele, vai ter valido a pena. Nós estamos atrás disso. Nós estamos convidando pessoas para isso. Nós estamos te convocando a você participar das reuniões de oração, não por uma coisa qualquer, mas é porque existe um tesouro. Existe um tesouro chamado conhecimento de Deus. E na história, aqueles que provaram esse conhecimento se tornaram diferentes de todos os outros na sua geração. Eles passaram a considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O que me dá a entender que se nós tivermos aqui nesse lugar homens e mulheres que conhecerem a Deus de verdade, na busca desse tesouro, eles vão ser os maiores missionários da história na nossa geração. Porque eles vão considerar tudo como perda, e por causa disso eles vão se entregar pela causa do Evangelho. Ou seja, não existe nada mais missionário do que encontrar Deus. Porque no encontro com Deus, eu tenho a perspectiva correta da realidade. Nós precisamos disso. Abra comigo em Colossenses, nós vamos encerrar lendo mais uns 3 versículos, 4 versículos, mas sem muitas explicações. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Dois de 3. Ele fala, para que o coração dele seja animado, estando vós unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Olha o versículo 3. Em quem, ou seja, em Cristo, estão ocultos os tesouros da sabedoria e da ciência, do conhecimento. Ele está dizendo que em Cristo estão ocultos tesouros.
de sabedoria e conhecimento. Qual é o lugar que são esses tesouros? No oculto, no escondido. Ou seja, uma vida de vir domingo no culto não vai encontrar esses tesouros jamais. Uma vida de vir domingo aqui, voltar para sua casa, ir no grupo pequeno e tal, não vai encontrar esses tesouros. Um caçador de tesouro empenha a vida inteira dele nisso. Um caçador de tesouro empenha toda a sua vida em encontrar esse tesouro. Mas Paulo está garantindo para nós, em Cristo tem tesouros escondidos. E às vezes a gente tem uma teologia da graça toda distorcida, falando, não, é pela graça. Eu não tenho que buscar. Tem, sabe por quê? Porque está escondido. Você não vai encontrar de qualquer jeito. Ele escondeu. Se ele escondeu em Cristo, significa que você vai ter que cavocar Cristo, por assim dizer. Cavocar a sua experiência com Cristo para penetrar nesse lugar onde estão escondidos esses tesouros. Mas se você encontrar, eu te garanto, você vai ser a pessoa mais feliz do universo, porque você vai encontrar o santo graal do universo. Você vai encontrar a essência da vida. Você vai encontrar o sentido do universo, Cristo. Mas eu já tenho Cristo. Sim, querido. Você tem, que nem eu falei, a sala, mas você não cavocou a sala. Você viu o mar, mas você não mergulhou. Todo mundo tem. Todo mundo tem acesso. É pela graça que você descobriu que pode mergulhar no mar. Mas Deus não vai mergulhar por você. É pela graça que Deus diz que tem um terreno que tem um tesouro. Mas Deus não vai cavar por você. Deus vai te auxiliar em todo o processo, mas Ele não vai fazer por você. Em Jó 22, 25 diz o seguinte: o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Olha comigo Apocalipse 3, 18. Muito simples, mas interessante. Jesus diz: eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo. Ué, Senhor, mas não é tudo de graça? Sim, é de graça o fato de você saber que pode comprar de mim. Porque Ele podia nunca falar isso para você, que você tem a oportunidade de fazer um câmbio com Ele. Mas Ele está ordenando: compra de mim ouro. Compra. Significa que tem nele ouro, mas algo precisa acontecer para que eu acesse essa riqueza. É esse processo que eu falei de Provérbios 2. É interessante, o Kirk Bennett, quando esteve aqui, falou para a gente que a moeda do céu, na opinião dele, é tempo. Tempo. Tudo é pela graça, mas é óbvio que quem gastar mais horas buscando o conhecimento de Deus vai ter um conhecimento maior daquele que tem menos horas. É óbvio. Está liberado para todos. Todos podem. Mas como você administra o seu tempo? Porque a gente gosta tanto de comunhão com os irmãos, a gente gosta tanto de conversar, de ser popular, de dialogar, mas e o lugar secreto? E a sala de oração aqui, estar diante de Deus? Porque comunhão é maravilhoso, relacionamento é maravilhoso, mas a gente está numa era onde o jeito que a gente relaciona com tecnologia, com rede social, nós estamos... Veja, eu nasci,
geneticamente com DDA, déficit de distúrbio de atenção. Eu tenho essa parada. E eu lido com isso desde criança. Mas o jeito que as pessoas estão hoje, elas estão treinando para ficar DDA. O tanto de novas conversas e novas coisas que elas vão fazendo, e multitask, vai. Está treinando para ficar a pessoa totalmente desatenta. Não aguenta 5 minutos num único pensamento. Se você não aguenta 5 minutos num único pensamento, eu te garanto, você não vai penetrar no conhecimento de Deus. Porque é preciso longas horas diante dele, pensando sobre ele, lendo sua palavra e orando, para você penetrar em tesouros profundos. Não se engane, não é de uma hora para outra. Você precisa de uma decisão de gastar pelo menos 10 anos fazendo isso. Depois de 10 anos a gente começa a encontrar alguns resultados. A gente é muito fast food, a gente é muito tudo rápido. É preciso uma decisão de gastar anos buscando esses tesouros do conhecimento de Deus, da beleza de Deus, da glória de Deus. E é por isso que a gente quer ter oração 24 horas aqui, para que você possa, e outros irmãos que vão vir a qualquer hora do dia, de madrugada, de manhã, tarde, à noite, vir aqui e estar diante dele. É por isso que a gente quer. Para encontrar esses tesouros, para encontrar essa sabedoria. Para encerrar, vamos ler mais um provérbio, 25, versículo 2, diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é examiná-las ou descobri-las. Então você foi chamado para ser um rei e um sacerdote. E porque você é um rei no reino de Deus, existe esse chamado real de realeza, de buscar, examinar e descobrir coisas ocultas em Deus, mistérios escondidos das emoções, das afeições, do caráter, do plano de Deus. Então, nessa manhã, queria te convidar a você dedicar a sua vida a isso, dedicar a sua vida para o conhecimento de Deus, a gastar horas na sua palavra, em oração, estar aqui na sala de oração, ter um horário para você estar ministrando a Ele, separar um lugar na sua casa para o seu devocional, para o seu encontro com Deus. Seja o que for preciso. Se for preciso ser menos popular, sabe? Parar de conversar tanto com tanta gente e gastar mais horas sozinho. Eu não sei. Talvez alguns aqui queiram ser líderes um dia. Eu ouvi uma frase essa semana que passou. Em inglês faz muito sentido. Leader is reader. Líder é quem lê. Quantas horas você se gasta preparando? Quantas horas você se gasta mergulhando? Isso vai definir os resultados depois. É tempo da gente mergulhar nesse oceano da presença de Deus. Amém?